época de final de ano, muita gente viaja. Nessa hora, se espera que tudo ocorra bem em relação a voos e hospedagem. No quadro Direitos e Deveres dessa semana, vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação a esse assunto. Para isso, eu conto com a ajuda preciosa da advogada consumerista Vitória Lopes. Advogada, o que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação a viagens, voos principalmente, viagens aéreas e hospedagem? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que esses grupos, hotelaria, companhias aéreas, são fornecedores de serviços. Então, eles têm muito mais deveres com relação ao passageiro ou ao hóspede do que o contrário. Então, assim, prestar informações adequadas, deixar transparente as condições do contrato firmado, horário de check-in, horário de check-out, no tocante especificamente aos hotéis, tornar clara a responsabilidade do hotel com relação aos pertences dos seus hóspedes, não pode tentar se eximir com aquelas plaquinhas, porque tudo isso está amparado na lei maior do Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade objetiva do prestador. Ele não pode se eximir, seja hotel, seja companhia aérea, não pode se eximir da responsabilidade para que esse serviço ocorra de forma satisfatória, conforme contratado, no horário, no modo e no local adequado. Antes da gente entrar em alguns pontos, vou fazer logo uma pergunta em relação ao hotel. O hotel, você entra na internet, o hotel promete vários benefícios, vista para o mar, o quarto com uma determinada decoração, um determinado serviço. Você chega, não é nada daquilo que você esperava. O que fazer nesse momento? Olha, a oferta vincula. Então, a partir do momento que o hotel ofertou um quarto com uma qualidade, com a característica, ele precisa se vincular a essa oferta. Até porque quando a gente contrata, normalmente se paga mais caro por esses quartos de melhor qualidade. Então, se for oferecido um quarto de qualidade inferior, com características inferiores, o hóspede tem direito ao ressarcimento da diferença dos quartos. Vai estar recebendo um quarto mais abaixo, então ele tem direito de ser ressarcido daquilo que ele pagou a mais. Ou também encerrar o contrato com o hotel, se recusar a ficar num quarto de qualidade inferior. E isso corre às custas do hotel. Ele vai se responsabilizar por isso. Quais são os principais casos que chegam até o seu escritório em relação a viagens, a voos, passagens aéreas, essas no-show, o cliente que é preterido? Hoje, a maior quantidade de passageiros aéreos afetada é de cancelamento de voo. Chegar no aeroporto, passar 1, 2, 3 horas aguardando e ser surpreendido com um cancelamento, com a ausência de assistência, perda de eventos profissionais e, depois do cancelamento de voo, a preterição, que normalmente vem como atraso e aí, verificando os sistemas, a gente percebe que o passageiro foi preterido. E o contrário, quando a empresa, quando o consumidor, ele aprontou alguma coisa, assim, ele não agiu de acordo com a lei. Quais são os casos assim que acontecem? Normalmente, no caso de hotel, é quando o hóspede faz algum tipo de balbúrdia, ali nas áreas comuns ou mesmo no quarto e acaba afetando a vida de outros hóspedes. E como esses outros hóspedes podem vir a reclamar do hotel, o hotel se antecipa e reclama daquele que causou tudo, Então, são esses casos, ou então de deterioração do quarto, quebra de cama, quebra de outros móveis que lá estiver. O hotel pode entrar perante o juizado também, mas vai depender do valor da causa e da complexidade. Se precisar de perícia no quarto, por exemplo, no âmbito do juizado já não se faz. Então, a gente já teria que ir para justiça comum, que é um pouquinho mais demorada e não é uma justiça gratuita.
Bom, eu estou conversando aqui com a advogada consumerista Vitória Lopes. Queria saber se há algo que eu não tenha mencionado, porque são muitas ocorrências, né? Muitos fatos que podem acontecer numa situação dessas, tanto de viagem quanto de hospedagem. Mas algo que a senhora gostaria de mencionar, ou então alguma dica que a senhora gostaria de deixar assim, para o nosso telespectador? A maior dica que eu gostaria de deixar para o consumidor é que ele tem sempre que perceber que ele está numa situação de desigualdade com o seu fornecedor. Então, guardar provas de tudo. Vai entrar num quarto, filma o quarto do jeito que está. Vai fazer sua mala, filma sua mala como está. Filma o que você está colocando dentro. Tira foto da etiqueta de bagagem quando você for despachar a sua mala, para comprovar, em caso de qualquer extravio, que aquela era a sua, não é outra, né? Então, assim, se antecipe. Prove você as circunstâncias da relação. Fotografe, tire fotos, vídeos, reúna a documentação, peça a documentação do hotel, peça a documentação da companhia aérea e assim, caso algum problema aconteça, você vai poder reparar isso com uma facilidade muito maior. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição.